Como um farol que está pra te iluminar. Olha você, olha pra esse mar. Você não vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional, assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade, do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, minha gente. Vai lá. Vai no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, o grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Vai lá também nos comentários, escreve o que você tem achado do nosso programa. Se você quiser ver algum tema, algum quadro aqui, também coloca lá a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também colocar o seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Repetindo, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente, que você participa com a gente. E em falando de participar, de interagir, teremos hoje o tema do dia. A reflexão do dia. Uma linda canção. As nossas pinceladas sobre o tema. E aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E por falar em comentário, por falar em interagir, temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. O canal do programa O Farol, que nós estamos pedindo que as pessoas venham se inscrever. Enquanto você fala do canal, eu vou lá compartilhar o link do Facebook, do nosso ao vivo agora, tá bom? Tá certo, vamos lá. O nosso canal lá no YouTube, canal Programa Farol. A gente gostaria que você, nosso amigo ouvinte, viesse. A gente sempre coloca aqui para você um link que fica muito mais fácil você acessar o nosso canal lá no YouTube. Por quê? Porque as pessoas têm que saber que o Facebook deixou de guardar os nossos vídeos, não só o nosso, mas todos os vídeos que são feitos ao vivo. Com o passar dos dias, eles são apagados. Mas lá no nosso canal vai ter do primeiro vídeo até o último que a gente fez o programa ontem, para que você possa acessar e enviar para alguém. Às vezes você participou do programa, você viu aqui um tema e vê uma pessoa da sua casa, da sua família, um amigo seu que está precisando de uma mensagem de fé, de coragem, de encorajamento e que esteja passando por algum momento difícil. E aquele tema é justamente aquilo que aquela pessoa precisa para ouvir aquela mensagem e também, assim, se encorajar, se fortalecer e realmente encontrar uma luzinha no fim do túnel, porque a palavra de Deus, ela traz vida e fortalecimento. Então, o nosso canal no YouTube está lá com todos os nossos programas. A gente gostaria que você entrasse no canal, que você se inscrevesse e que também você curtisse aquele like e também que você clicasse lá para ativar o sininho para receber as notificações de quando a gente postar nossos vídeos todos os dias lá no nosso canal no YouTube. Então vai lá, compartilha, vai lá, se inscreve no canal, vai lá, envia para alguém. Eu tenho certeza que a pessoa que receber o nosso programa lá, né, você compartilhar com ele e ele assistir essa mensagem de fé, vai falar muito ao coração daquela pessoa que você enviar. Programa O Farol, nosso canal no YouTube. Justamente, então compartilha lá. Já
Compartilhei o link para que as pessoas possam clicar no link, já vai direto para o nosso canal e lá ela se inscreve, lá ela ativa as notificações para que tudo que nós fizermos, o que nós postarmos, ela venha receber. Já postei também o nosso tema do dia, tá certo? Já postei o tema do dia e eu gostaria que as pessoas também viessem comentar. Mas antes, está com a gente aqui Renato Souza, que está nos acompanhando. Renato Souza. Será que é o Renato de Rosa? Pode ser. Não sei. Não dá para ver aqui, mas Eu vem acho com a que não, gente. que eu não postei lá ainda no grupo. Não? Não, vou Mas postar vem com a agora. gente. Renato Souza, vem com a gente. Que Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Eu vou para a reflexão agora. Posso ir para a Claro. reflexão? Nossa reflexão de hoje fala sobre não comente seus sonhos. Um menino perguntou ao pai pescador: Pai, posso contar às pessoas os meus objetivos e sonhos na vida? O pescador ficou em silêncio durante algum tempo, depois perguntou: Por que razão quer saber isso? O jovem respondeu: Bem, pai, tenho muitos grandes sonhos, sonhos realmente grandes. Quero ter impacto em todas as áreas da vida, na minha geração e em todos os aspectos da vida. No entanto, não sei se devo ou não dizer às pessoas sobre estes sonhos que tenho. O pescador sorriu e disse: Sabe que mais? Vamos apanhar alguns peixes no rio e depois continuaremos esta conversa. Está bem? Nessa altura, o pescador e o seu filho pegaram nos apetrechos de pesca e foram pescar. No rio, colocaram uma isca no anzol e atiraram a cana de pesca ao rio para apanhar um peixe. Poucas horas depois, já tinham pescado muito peixe e o cesto estava quase cheio. O pescador parou então, mostrou o cesto e disse ao filho: Vejam todos estes peixes no cesto. Foram apanhados no anzol e o seu destino é agora diferente ao do rio. Estes peixes perderam tudo na vida: a família, os amigos e a casa. Infelizmente terão de sofrer e serem mortos de forma horríveis. Alguns serão fritos, outros assados, outros grelhados, outros cozidos a vapor e etc. O menino pensou por um momento, depois abanou a cabeça e disse: Não sei, pai, diga-me. O pescador respirou fundo e assobiou. Bem, isso é porque não conseguiram fechar a boca. Dizem que um peixe com a boca fechada nunca fica preso no anzol, nunca se torna uma vítima. Depois de dizer isto, o pescador deu um toque no ombro do filho, sorriu e continuou: Filho, é isto que acontece na vida real. E aí, minha esposa? Compreendeu? Compreendi. Porque o que acontece? Ele quis dizer que ele deu a metáfora do peixe, porque eles Sim. estavam pescando e ele tinha que tem tudo a ver, né? O peixe abriu a boca, pegou o anzol e foi preso. Se o Sim. peixe não abrisse a boca, pegasse no anzol, ele não seria preso. A mesma coisa somos nós. Quando a gente tem os nossos sonhos, as coisas que Deus coloca no nosso coração, até aquilo que a gente deseja mesmo, a gente não deve contar para todo mundo. Para ser sincero, na grande maioria das vezes, quando você tem algo no seu coração, você tem que apresentar ao Senhor, para ver se dá vontade dele que você concretize, que você realize.
E muitas das vezes é da vontade do Senhor, mas tem um tempo para poder esse sonho se concretizar. E quando você conta para as pessoas, a grande maioria das pessoas não acreditam na gente. Ela gosta de bater no seu ombro e ver você falar do coitadismo, das suas comiserações, das suas frustrações, das suas tristezas. Mas quando alguém vê você querendo ser grande, você conquistar, ter sua empresa, ter um melhor salário, crescer no seu trabalho, ser um patrão, as pessoas ficam bastante frustradas. Por quê? Porque elas, infelizmente, o ser humano tem disso. Nem todas as pessoas vão ficar felizes com o seu crescimento. E quando você fala, taca a pedra. Diz que aqui, por exemplo, tu numa cidade pequena, aqui não tem lugar, aqui não é para você, tudo que você colocar aqui não vai dar certo. As pessoas não compram, não vendem, não. Então as pessoas vão começar a te colocar para baixo. E o que vai acontecer? Seus sonhos vão ficar frustrados, você vai se frustrar. E acaba que aquilo que poderia dar certo, porque você, né, sonhou e você tem esse desejo, essa gana de poder lutar para conseguir, pelas coisas que as pessoas falou, você vai acabar enterrando esse sonho. E acabar com aquele homem que, né, Deus deu os talentos e ele enterrou com medo de te perder. Então, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, aquilo que você colocou no teu coração de um sonho, não deve contar para ninguém. Primeiro você conta para Deus, pede direcionamento a Ele, ora e bota o pé que Ele bota o chão. É isso aí. Você vê que ele tinha muitos sonhos de conquistas, de o nome dele ser conhecido por outras pessoas. E o pai quis dizer, olha, se você falar, você vai perder. Por que perder? Eu me recordo de uma pessoa que estava montando uma lanchonete. E ele chegou para o amigo dele, um grande amigo que ele tinha, e disse, tá vendo aquele local ali? Já conversei com a dona daquele local e ali eu vou colocar minha lanchonete. Já estou preparando tudo. Segunda-feira eu começo. Era um finalzinho de semana, tipo agora, como a gente está, quinta, sexta-feira. E aí ele disse, segunda-feira eu começo. Quando ele passou por aquele local, ele viu, quer dizer, no dia seguinte, o outro dia, não sei, quando ele passou, estava aberto e era uma lanchonete. E disse assim, eu vou abrir uma lanchonete, ele já tem uma lanchonete. E quando ele foi verificar, aquele amigo que ele tinha contado o que ele ia fazer, o amigo já foi lá e já montou uma lanchonete. Passou na frente dele. Passou na frente dele. Mas por que fez isso? Porque ele abriu a boca. Porque ele abriu a boca, porque ele falou. Tem coisas que as pessoas não querem que você vença. Ela vai fazer de tudo para que você fique para trás. E quando você conta os seus sonhos, ela vai trabalhar contrário a você. A alegria dela é ver você frustrado, reclamando, você para baixo, como você falou. Mas quando você cresce, isso aí é a tristeza dela. Ela não quer vencer, ela não quer conquistar. De repente, ela não tem nem objetivo. Mas a alegria dela é quando você é frustrado. Não Outro conquista. dia eu falei aqui que na época que eu estudava, há 500 anos atrás, como eu digo, né? Eu estudava, no antigo era, nem lembro mais como é que fala, hoje é o ensino fundamental, não é isso? Ensino fundamental 1. Então, quando eu estudava, eu lembro que os colegas, né? Quando eles viam a nota dele, ele perguntava para o outro, você tirou quanto? E quando o colega ele tirou um 4, tirou um 5, o outro dizia, rapaz, tirei um 4. Ele se contentava, porque viu que não estava só. Mas quando perguntava para o outro dizia, não, tirei um 8, tirei um 9, tirei um 10. Ele ficava revoltado da vida. Não pela nota que tirou, mas porque o outro tirou aquela Mais nota. do que ele. E ele tirou. Então, o que contentava ele era alguém tirar uma nota pior do que a dele. E muitas pessoas são assim. A alegria deles é ver o outro fracassado. Então, você tem seus sonhos? Não conte Pra ninguém. E, gente, às vezes alguém fala assim, mas como assim? É minha família. Ninguém, gente. Muitas vezes não é por maldade. Tem pessoas que elas são frustradas
E como elas não conseguiram conquistar, ela não acredita também que você possa. Ai, não é uma ruindade, uma pessoa ruim, cruel. Não, às vezes é porque ela é frustrada. Ela não conseguiu e ela não tem sonhos tão altos quanto os seus, que às vezes ela vai te dar uma palavra de derrota. Porque ela não se vê fazendo, então ela também não acredita que você é capaz, entende? Então, muitas vezes, a gente tem que entender que aquilo que é colocado no nosso coração é para ser guardado para nós. Se esse rapaz não tivesse contado por amigo, ele poderia ter passado a perna nele? Claro que não. Mas ele contou e ele perdeu. Então, a gente tem que aprender que os nossos sonhos contamos para o Senhor e vamos em frente para conseguir realizá-los. É justamente isso. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Não comente seus sonhos, tá bom? E o nosso tema de hoje, quinta-feira, tema de hoje para você: por que o ser humano não consegue mais demonstrar compaixão e misericórdia para com aqueles que sofrem e os seus corações não estão mais sensíveis com a dor alheia? É o que a gente está falando sobre esse assunto essa semana, né? Sobre se colocar no lugar do outro, enfim. E deixa eu ver qual foi o tema de ontem. Enquanto você vê o tema de ontem, tem gente aqui, posso falar? Claro. Com a gente aqui, a Thay Nascimento. Olha! E ela coloca assim: Oi, meu povo lindo. Que saudades. Deus vos abençoe. Thay Nascimento, boa tarde. Vem com a gente. Vem com a gente, cunhada. Deus abençoe. E com a gente também a Lene Oliveira. E ela coloca assim: boa noite com Jesus. Lene Oliveira, vem com a gente. E com a gente também a Valdineuza Bispo. E ela coloca: boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Boa noite. Vem com a gente. Valdineuza Bispo, vem com a gente. E com a gente também a Silvia Pereira. E ela coloca: boa tarde e uns emojizinhos ali. Então, Silvia Pereira, vem com a gente. Vem com a gente. Silvia. Que Deus abençoe grandemente a todos que estão nos acompanhando, aqueles que colocam os comentários e aqueles que nos assistem, mas não colocam ainda os seus comentários, e os que nos assistem também pelas outras redes que nós não acompanhamos, que são várias pessoas que estão nos acompanhando aí, mas que não estão nas redes, que nós não podemos. De repente até colocam um comentário, né? Mas a gente não vê, porque a gente não acompanha as outras redes. Mas que Deus abençoe vocês. E vocês estão nos acompanhando também pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E ontem a gente falou sobre consolar, né? Consolar as pessoas. Sim. Foi nosso tema de ontem, foi sobre consolo, sobre a pessoa consolar a outra pessoa, né? Sim. E hoje... Cadê? E hoje? E hoje a gente está falando também sobre a misericórdia, né? Sobre para você, porque o ser humano não consegue mais demonstrar compaixão e misericórdia para com aquele que sofrem, para com aqueles que sofrem. E os seus corações não estão mais sensíveis com a dor alheia, né? E ontem a gente falou sobre... ao sermos consolados por Deus, nós estamos mais preparados para usar o nosso poder de encorajar e consolar as pessoas que estão sofrendo. A gente falou também sobre isso, que o consolo, que o encorajar e tal. E hoje a gente já está falando também sobre a compaixão e sobre a misericórdia, sobre por que as pessoas não estão mais... não conseguem mais demonstrar compaixão e misericórdia para com aqueles que sofrem. Então, já posso dar uma pincelada? Vamos lá. Vamos lá na pincelada. Então, por que o ser humano não consegue mais demonstrar compaixão e misericórdia? Tem uma coisa na Bíblia que diz o seguinte, tem uma mensagem, que o amor de muitos se esfriariam. E o que acontece é que este amor já se esfriou no coração de muitas pessoas
Já não existe o amor, já não existe, como a gente falou ontem, o se colocar no lugar da outra pessoa, sentir a dor da outra pessoa. Quando alguém age de má fé para tirar o que é da outra pessoa, como a gente vê vários casos de golpes, aquela coisa, né? De tirar o que é da outra pessoa, é porque não existe amor para com a outra pessoa. Problema dela, ela que se dê mal, contando que eu venha me dar bem, eu só estou preocupada com isso. É o pensamento das pessoas. Elas não estão preocupadas se os outros vão sofrer, o que os outros vão estar passando, se perderem aquilo, se sofrerem por aquilo. Então elas não estão aí, porque o amor se esfriou, o amor acabou, já não existe mais. Então não tem compaixão e misericórdia para com aqueles que sofrem, e os seus corações não estão mais sensíveis com a dor alheia, a dor é dele. Como dizem muitos, né? Não é nada meu, problema dele. Então a pessoa só olha para si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E se tiver mais colocações, eu. E os outros? Não tem lugar nenhum. Então a pessoa só olha para si. Perdeu o amor, quer dizer, de Deus. Não sei se já teve para perder ou nunca teve. Então o amor de muitos se esfriariam. E já se esfriou. Já estamos vivendo esses tempos. Já estamos vivendo essas épocas que a Bíblia relatava, que o amor de muitos se esfriariam. Já se esfriou, já começou. Não sei quando, mas estamos já vivendo isso de forma já absurda. E por isso que ninguém, ou a maioria, não tem tido esse amor. Thay Nascimento diz assim, boa reflexão. Hoje partilhava isso com uma pessoa. Quando somos bocuda demais, olha, Thay falando, bocuda demais, nada se concretiza. O falar é prata e o silêncio é ouro. Assim diz a palavra. Tá vendo? Tá vendo? A Thay aí, ó. É isso mesmo. Então, falar menos, né? Com certeza. E ouvir mais. Então, o amor de muitos já se esfriou. Tá certo, minha esposa? É isso, a minha pincelada de hoje. Para você, porque o ser humano não consegue mais demonstrar compaixão e misericórdia para com aqueles que sofrem, e os seus corações não estão mais sensíveis com a dor alheia. É como a gente está comentando sobre isso. Quando você está longe de Deus, longe do Senhor, porque as pessoas têm que entender que a compaixão, a misericórdia vem de Deus, né? A sensibilidade de sentir a dor do outro, que é ser misericordioso, é se colocar no lugar do outro, é agir com misericórdia, agir com amor para com aquela pessoa, é ajudar aquela pessoa que está caída, estender a mão, se sacrificar pelo outro. Quem consegue fazer isso no mundo de hoje em dia? Quem tem o amor de Deus. Quem tem a sensibilidade do Espírito do Senhor. Que Deus, Ele entregou o Filho dEle para que a gente tivesse vida. E Ele deixou, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, Ele deixou o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. É Ele que veio para nos consolar, nos fortalecer, para que a gente viesse viver nesse mundo com condição de sobreviver aqui. Então, sem esse amor de Deus, sem esse Consolador, é muito difícil a pessoa... Porque todos nós vivemos dias difíceis. Um dia menos, como eu falei, menos, mais, enfim. Mas a gente tem que entender que, mesmo o meu dia não sendo tão bom, tem pessoas que estão vivendo muito pior do que eu. Então, eu preciso entender que esse amor que Deus confiou em mim, esse consolo, como a gente falou ontem, essa misericórdia que Ele derramar sobre a minha vida, eu tenho que derramar na vida do outro, porque foi para isso que eu vim ao mundo. Eu sou criatura do Senhor, me torno filho dele e eu estou aqui para glorificar o nome dele. Como eu glorifico o nome do Senhor? Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu estendo a mão e quando eu vou lá e ajudo essa pessoa. Eu só consigo fazer isso quando eu tenho o Espírito de Deus em mim, quando eu busco a face dele, quando eu busco o amor dele, e esse amor é derramado em mim e se estende para o meu irmão. É justamente isso.
Com a gente aqui a Sandra Cunha. Ela coloca boa tarde, boa noite, 2 rosas. Cheguei um pouco atrasada, mas cheguei. Dona Sandrinha, meu amor, vem com a gente. Importante que a senhora chegou. É isso mesmo. Dona Sandra, vem com a gente. E ela coloca ali, oi, Thay querida, Deus te abençoe. Oh. É isso mesmo. Então, eu quero a sua participação, quero o seu comentário. Sobre o tema, meu povo, para você. Porque o ser humano não consegue mais demonstrar compaixão e misericórdia para com aqueles que sofrem. E os seus corações não estão mais sensíveis com a dor alheia. Por que será? Então vem com a gente. Vamos botar a canção? Vamos. Nós vamos para uma canção, mas pode colocar o seu comentário, pode continuar digitando aí, que quando voltarmos da canção nós vamos ler o seu comentário, tá bom? Vamos ler o seu comentário. Antes disso, aí Thay Nascimento diz: oi, Dona Sandra, querida, que saudade. Tá bom, vamos para a canção, daqui a pouco nós vamos ler o seu comentário. E a canção de hoje, Salmos 32, tá bom? Vamos lá nessa canção. Senhor, tu és o lugar onde me escondo. Me ensina o caminho que devo seguir. Está tão difícil viver assim. No meu caminhar tem muitos entulhos. Só tu és a minha direção. Vem e segura minha mão até o transbordar de muitas águas. Até o transbordar de muitas águas.
Muito bem, 17 horas e 44 minutos, estamos de volta com todos vocês e vamos agora para o momento com Deus, falando e dando continuidade às bem-aventuranças. Já falamos sobre as bem-aventuranças em outras quintas-feiras, falamos bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Já falamos bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Também bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra por herança. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E hoje nós estaremos falando sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu acho muito legal porque quem é misericordioso alcança a misericórdia. Então, às vezes, muitas pessoas não têm alcançado essa misericórdia porque ela não tem sido misericordioso. É justamente isso. É igual sobre o perdão. Se eu perdoo, Eu sou perdoada. então eu sou perdoado. Se eu sou misericordioso, eu vou alcançar misericórdia. Mas o nosso tema diz, né? Por que o ser humano não consegue mais demonstrar compaixão e misericórdia para com aqueles que sofrem, e os seus corações não estão mais sensíveis com a dor alheia. Então, aqui diz o seguinte, no nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Ser misericordioso é mostrar compaixão e perdão. Quer dizer, às vezes alguém nos faz um mal e a gente diz, não, isso que essa pessoa fez não é digno, não é merecedor De perdão. de perdão. Eu não terei misericórdia para com essa pessoa. Nem adianta. Eu já ouvi uma pessoa falando assim, pode vir assim, rastejando até meus pés e me pedir perdão. Eu não perdoo. Pensa aí. Imagine. É. Só que ela se esquece que se você não perdoa, você também não é perdoado. É, justamente. Não é 2 pesos e 2 medidas. É com o mesmo peso que a gente medir, seremos medidos também. Deixa eu ver aqui, Dona Sandra disse o seguinte, deixa eu ver aqui o que foi que Dona Sandra falou. Sobre o tema, porque a maioria não estão nem conseguindo ter amor por si próprio. Pois quem não consegue ter compaixão e misericórdia por seu próximo, não tem a ele mesmo. E ela continua dizendo assim, a palavra diz para amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, elas só podem dar o que têm. E a maioria não tem mais o amor e a presença de Deus em suas vidas. Com certeza. É por aí, tá vendo? E deixa eu ver aqui, Thay Nascimento também falou. Porque as pessoas estão sem amor ao próximo, sem empatia, estão tão cheias de traumas e dores, tão cheios de amarguras, que infelizmente elas sobrevivem em um mundo tão doentio que hoje o certo é errado e o errado é certo. A certeza é que aqueles que buscam a Deus ainda praticam a misericórdia com alegria e vivem desse amor para ajudar as pessoas a se preencher de Deus, que é o amor. Muito bem. Com certeza. Tá vendo? É isso aí que é a misericórdia, é isso aí que é o amor, que é o perdão, que é o que Deus nos ensina, né? Então, refletindo
o amor de Deus. Para dar sentido, eu tinha parado. Ser misericordioso é mostrar compaixão e perdão, refletindo o amor de Deus. O que é refletir? Aquilo que você tem Sim, vai refletir no outro. sim, Aquilo que eu tenho, eu dou por outro. Se eu não dou, porque eu não tenho. Então, se eu não tenho misericórdia, realmente, eu não vou dar. eu não vou dar. Não vai refletir. O que eu tenho de Deus em mim vai refletir. A bondade, a misericórdia, o amor, a compaixão. Se eu tenho, é nítido, vai transcender, vai transbordar, vai sair de mim e vai alcançar o outro. Vai passar de Deus pela pessoa para chegar na outra. Não tem como. Mas se você não tem como você dar aquilo que você não possui. Alguém falou aí sobre isso. Não adianta. Sim. O amor é, eu me amo. Se eu me amo, como a palavra de Deus fala, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Sim. Se eu não amo o próximo, nem a mim eu consigo Como amar. dona Sandra falou. Porque é uma realidade. Porque muitas pessoas acham que é meu, é pra mim, tudo eu, sou eu, a vida é minha, tudo é pra mim. Mas isso é uma ambição, né? Isso você é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que... Egoísta. Egoísta. Eu guardo tudo pra mim. Mas esse seu egoísmo, esse absurdo que a pessoa leva em si, tudo meu, só pra mim, aquela... Então, isso não é amor a você. Isso é o egoísmo. De você ter medo de perder, então você retém, você guarda. Mas você não se ama. Porque se você não consegue dividir com aquela pessoa que está sofrendo, tem pessoas que têm a capacidade de alguém bater na sua porta, pedir um prato de comida, e a pessoa tem, e a pessoa não dá. Eu vim para cá, para minha porta, uma hora dessa, pedir comida, e vai pedir que horas? Então ela não se coloca assim, pelo menos pensa assim, não, eu vou dar, porque lá na frente eu posso até precisar. Nem isso, mas hoje em dia, a pessoa não, vou guardar é para mim. É um egoísmo que estamos vivendo no mundo de hoje. Por isso que Deus ensinou isso ao povo dele no deserto. Quando o maná caía do céu, Isso. eles só tinham que pegar aquilo que eles iriam comer. Não podia guardar para o dia seguinte. E quem guardava, dava bicho, apodrecia. Então, é um clássico exemplo da pessoa não ser egoísta. Só tinha um único dia que eles podiam fazer isso. Era. Que era no sábado. Não, que era na sexta. Sim, para não Para colher, não colher no sábado, porque o sábado era um dia do Senhor. Sim. Tudo que era feito só era para o Senhor. Então, nem isso eles poderiam fazer. Imagine, nem uma maná eles poderiam pegar. Sim, com a gente também está Brenda, a tua sobrinha Brenda. Oi, Brendinha. Vem com a gente, Brendinha. Brenda, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. E seguindo, cadê? Parei ali em Deus, não foi? Isso. Jesus promete que aqueles que agem com misericórdia também experimentarão a misericórdia divina em suas vidas. Você vê, é divina. A misericórdia é do Senhor. Quando você encontra uma pessoa misericordiosa, aquela que vê uma pessoa sofrendo e ela não consegue ver aquele sofrimento sem estender a mão ao aflito, ao que está desesperado, a que está acamado, a que está no dor, a que está no sofrimento, a pessoa ela não consegue ver. Ela vai estender a mão para ajudar. Então, isso é divino. Se você estende a mão, porque não é seu. A misericórdia é do Senhor. E Ele derramou sobre você. E você estende para a pessoa. Você estende a mão. E eu acho tão maravilhoso a misericórdia, porque ela tem tudo a ver com a empatia, né? O se colocar Sim. no lugar do outro. É fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse para comigo. É usar de amor, um amor que transborda, que vem do Senhor. Eu já vi na internet, não sei se você já viu também, não sei o local, não vou falar para não errar, mas que aconteceu, fizeram assim uma sequência de vídeos. Aconteceu uma situação, a pessoa foi atropelada, que eu lá, e muita gente próxima, ninguém fez nada. Estava ali a pessoa, todo mundo passava, tinha de um garotinho também, que
foi atropelado, estava lá, e todo mundo passava, ninguém fazia nada. Aí eu dizia, rapaz, ninguém se coloca no lugar daquela outra pessoa para estender a mão, para socorrer. A pessoa caiu, estava de uma moto, caiu, ficou lá precisando de ajuda. As pessoas passavam assim, ninguém ajudava. Ninguém ajudava. Então, isso a gente vê que falta amor. É o desamor que tá. Sim. E como eu falei na pincelada, já estamos vivendo isso. O amor de muitos Se esfriaram. já se esfriou. Já se esfriou. Continuando, diz assim, ó, no tempo de Jesus, muitas vezes a misericórdia era vista como fraqueza. Ou seja, se você tivesse misericórdia de alguém, se você, exemplo, você estendesse a mão para socorrer alguém, você era uma pessoa fraca. Como é que pode, para você fazer isso com aquele que você não conhece? Você... porque naquela época também tinham-se que quando a pessoa era doente é porque ela era amaldiçoada, ela tinha pecado contra o Senhor. Então você não deveria nunca estender a mão para uma pessoa dessa. Ela não merece, ela pecou contra Deus, ela tá sofrendo aquilo que ela plantou. Então Jesus veio ao mundo para tirar tudo isso, para trazer um amor que realmente exala, um amor que cura, um amor que constrói, um amor que faz com que você realmente... Quando você é misericordiosa, você demonstra o amor de Deus. Você faz aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Você estendeu a mão para alguém, você tá sendo aquilo... cristão é o quê? Um pequeno Cristo. Você está imitando Cristo. Porque muitas pessoas não têm nem noção do que é ser cristão. As pessoas falam que é cristão, mas não anda como cristão, não se veste como cristão, não age como cristão e nem tampouco tem o amor de Cristo dentro de si. É um cristão que, pela misericórdia, só por palavras, só da boca, só dizendo. Mas se você vê no caráter, na atitude, não tem como. Então, o que é ser cristão? As pessoas, como eu ouvi até ontem, as pessoas dizer que você é, não você dizer que é. As pessoas têm que ver Cristo em você, nas suas atitudes. Então, a misericórdia é do Senhor e ela é maravilhosa. Elas não têm fim, diz na palavra de Deus. As misericórdias do Senhor para conosco, elas não têm fim. Não tem fim. E não é fraqueza, é força. Porque quando você sofre injustiças, você sofre por aquela pessoa, por aquelas pessoas, e você tem para com elas misericórdia, amor, compaixão, você estende a mão. De repente, não lhe estenderam, mas você estende, não é fraqueza, é força. É força. É uma força, é um encorajamento, é algo extraordinário, vem do Senhor. Mas ele ensina que Deus valoriza a compaixão e compaixão e deseja que sejamos um reflexo do seu amor e perdão para os outros. Então, o que é que ele quer? Que nós venhamos ser esse reflexo, ou seja, como você falou aí, que venhamos refletir, que venhamos... se Jesus estivesse aqui, diante daquelas pessoas ou daquela pessoa que você negou misericórdia, ele negaria também? Claro que não. Então eu estou agindo errado. Então eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ter compaixão para com aquela pessoa, porque eu digo ser dele, eu digo ser um servo, um filho de Deus, e não estou agindo como ele. Você vê que quando Deus fez o homem, fez a sua imagem e semelhança. Será que eu estou sendo a imagem e semelhança de Deus? Agindo do jeito que eu estou agindo? Sem compaixão, sem misericórdia, sem empatia, sem me colocar realmente no lugar daquela outra pessoa? O povo, vou pagar pela mesma moeda. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Então está totalmente diferente de Jesus. A palavra de Deus diz que você tem que ser misericordioso. A palavra de Deus diz que quando você é misericordioso para aqueles que te ofendeu, para aqueles que te magoou, para aquele que te levantou falso, para aquele que... Aqui não está mandando você ser amigo, não. Está dizendo para você ser misericordioso, estender a mão, sabe? Ajudar essa pessoa. Ela está caída, ajude ela a se levantar. Porque é o que Deus está pedindo de cada um de nós. Então,
É isso que as pessoas falam. Por isso que eu falo que o evangelho, que hoje em dia é pregado, da porta larga, que é tudo maravilhoso, não é esse evangelho, porque o evangelho é difícil. Carregar a cruz é doloroso. Perdoar quem te ofendeu não é fácil. Alguém te levantou falso no trabalho, depois essa pessoa está lá doente, mal, precisando de uma ajuda, e você ter que estender a mão para essa pessoa que te levantou falso. Só quem tem o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, para ajudar aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que quis puxar o teu tapete. Não é para todo mundo. Então esse evangelho de porta larga, que tudo é maravilhoso, não existe, não é verdadeiro. Porque você tem que negar a sua vontade para estender a mão àquela pessoa que te ofendeu. E dói, é difícil, o seu orgulho não quer, mas você faz o quê? Pega a sua cruz. É nesse momento que você pega a sua cruz. É nesse momento que você nega a sua vontade e faz a vontade de Deus. Aquilo que Cristo faria, eu tenho que fazer. É justamente isso. Deus é misericordioso conosco e devemos ser com os outros. Imagina se não fosse a grande misericórdia de Deus, o que seria de cada um de nós? De cada um de nós. É, na verdade. Perdoar e ajudar quem está em necessidade revela nosso compromisso com Ele, ou seja, com Deus. Você faz, mas para agradar ao Senhor, não é pela aquela pessoa. Uhum. Você está fazendo pelaquela pessoa. Ah, mas ela não merece. Não, não é porque ela merece, não. É porque Jesus merece. É porque eu tenho um compromisso com Ele. É porque eu quero ser um pequeno Cristo nesse mundo. É que Ele me ensinou que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Então eu estou amando esse próximo. Eu estou fazendo aquilo que Ele me pede e eu sou obediente. Quando eu disse a Ele que entreguei minha vida para Ele, é para servi-lo. Então quando eu faço o bem para aquela pessoa, eu estou servindo a Ele. Por isso que o evangelho de porta larga não existe. Porque vai doer. Porque é difícil. Porque não é fácil. Então a gente precisa entender que servir ao Senhor é algo que demanda muita entrega, muito intimidade com Ele, na sua casa, no seu quarto, fechar a porta. É muita intimidade. Você precisa se encher dEle para quando vier as adversidades e uma pessoa precisar de ajuda e estiver sofrendo, você não ficar assim, com seu coração trancado e não está nem aí para a dor alheia. Aquela pessoa está sofrendo e você não está nem aí. Como você contou, que as pessoas caíram lá, tem um acidente, a pessoa passar e não ser capaz de estender a mão para aquela pessoa precisada, necessitada de ajuda. Se fosse um filho teu, tu largaria? Uma mãe? Não, então pensa. Que a gente precisa aprender a ser misericórdia, usar de misericórdia. Mas para isso, temos que buscar em Deus para ter. É isso, porque a gente só dá aquilo que tem. Aquilo que a gente tem. Como que eu vou dar algo que eu não tenho? E como exigir de alguém algo que ela não possui? Então, meus amigos, como diz minha esposa, é sobre isso. Então, vamos ser misericordiosos e colocar em prática tudo aquilo que a gente ouviu, assistimos aqui, e também aquilo que os nossos ouvintes, os nossos que colocaram os comentários, venha a gente também colocar em prática. Convido você agora para a oração. Se você não estava sendo misericordioso, se você teve oportunidade, mas você não usou da misericórdia, então você vai pedir a Deus, meu Deus, me ajuda, porque outras situações vão surgir. Você vai ver a pessoa, você vai ver as pessoas, você vai estar no ambiente e aí você tem que usar de misericórdia. Então aproveita agora, nesse momento de oração, convido vocês, vamos... O dia que precisar de misericórdia, se você não usar, você não vai encontrar. Deus amado e querido, graças nós te damos. Te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome. E te pedimos, meu Pai. Meu Deus, conosco está diversas pessoas. Pessoas que realmente, meu Pai, sofreram, estão sofrendo, que passaram situações, meu Pai, que muitas das vezes ela não consegue nem descrever. Por causa de pessoas, por causa de alguém, e que de repente ela convive ou encontra essa pessoa, e dentro dela, meu Pai, não há
esse desejo de compaixão, misericórdia, de se colocar, meu Deus, no lugar daquela pessoa e agir diferente de como as pessoas agiram com ela. Ela ter realmente misericórdia. Ó, meu Pai, ela diz aí que ela não consegue. Ela disse que ela já tentou, mas eu peço, meu Deus, ser com ela, que ela não vai viver mais tentativa, ela vai viver, meu Deus, a obediência à tua voz e colocando em prática, meu Deus, essa obediência, colocando em prática, meu Deus, a tua vontade. Uma vez colocando em prática a tua vontade, seja a vida dela abençoada pelo Senhor. Seja, meu Deus, a vida dela honrada, porque quem dá, recebe. Aquele que planta, colhe. Meu Deus, e essa pessoa vai estar plantando essa obediência, meu Deus, de perdoar, de ter compaixão, de se colocar no lugar, meu Deus, daquele outro que de repente a fez sofrer. E ela vai ser misericordiosa, meu Pai. E ela sendo misericordiosa, ela vai alcançar misericórdia. Então, Pai amado e querido, toma essa vida, toma essa pessoa em tuas mãos, sê com ela, dá, meu Deus, a tua direção, dá a tua mente, dá o teu pensamento, meu Deus, para que o teu nome seja exaltado e glorificado na vida dessa mulher, na vida desse homem. Meu Deus, nós te agradecemos e entregamos tudo e todos em tuas mãos, em um nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digo amém e graças a Deus. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água. Muito bem. Tenha certeza que Deus, ele te ouviu e ele vai te dar oportunidade para você colocar essa misericórdia em ação, tá bom? E para que a palavra dele venha se cumprir na sua vida, quando ele disse, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, tá bom? O nosso programa fica por aqui. Silvia Pereira disse amém, graças a Deus. Sandra Cunha também, amém. Então, e como sempre a gente fala da nossa loja O Farol Digital, como sempre a gente falando dos nossos personalizados, dos serviços que nós prestamos a todos vocês, tá bom? Você não nos conhece, venha nos conhecer, você que nos conhece, venha nos fazer uma visita, tá bom? O nosso ao vivo fica por aqui e amanhã é sexta-feira. É o dia do momento. Ele e ela. Então, não sei o que é isso. Então, vem assistir amanhã o nosso programa e você vai saber o que é o momento ele e ela, tá certo? Se você chegou depois, pega o programa do início para você pegar todas as bênçãos de hoje, tá certo? Um bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe a todos. Tchau, gente, até amanhã.